Então, um bom dia a todos. Então, retomando aqui a reunião do PMO de fevereiro, para esse segundo dia de reunião, a agenda prevista. Então, vai vir a apresentação agora da situação hidrológica, previsão de vazões, em seguida de resultados, já com o modelo DECOMB, que foi... terminamos a rodada agora de manhã, em torno de 8, 8h30. Em seguida a leitura da ata e depois o encerramento da reunião. Então, um bom dia, pessoal que nos acompanha no Nordeste, Djalma. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Fábio. Tudo jóia, cara? Tudo bom? Tranquilo? Em Brasília. Bom dia. CCE. Bom dia, Wagner. Bom dia. Então, a Ângela vai fazer a apresentação da parte de previsão de vazões. Tá, só pega o microfone. Qualquer um. Bom dia a todos. Bom, nós vamos apresentar agora o resultado da previsão de vazões para o mês de PMO de fevereiro, né? Para o mês de fevereiro. Antes de apresentarmos o resultado para todos os subsistemas, a gente queria comentar a respeito da revisão 4 dessa nota técnica 156 de 2016. A partir do próximo PMO, a gente já vai estar trabalhando com com a expansão dos modelos no PMO de março. Então, a gente vai englobar agora a bacia do Tietê, a calha principal do Paraná e a bacia do Uruguai e a jusante de Itá. Espera aí, só um minuto. Não, gente, isso aqui é só a remoção de viés e aplicação de limite na chuva, tá? Não é a entrada do modelo chuva-vazão ainda, para ficar bem claro. Para facilitar a gente a entrada dos modelos chuva-vazão, a gente vai entrar com remoção de viés e aplicação de limite dos pontos de grade do ETA e do GFS desses modelos, tá? Eles não devem impactar em nada na previsão de vazão, já que a gente não usa chuva-vazão nessas bacias, mas a gente está informando, dando um trâmite legal de 30 dias antes, a gente vai informar, então, daqui a 30 dias, quando vocês pegarem lá os arquivos do ETA e do GFS, vão ver que vai estar com remoção de viés para esses pontos de grade também. A gente vai liberar hoje à tarde a nota técnica contendo os pontos de grade, as equações de remoção e os valores dos limites de previsão para essas bacias. Na calha principal do Paraná, Itaipu já está. Então, Ilha Solteira, Porto Primavera, Jupiá e uns postos fluviométricos tem também, tá bom? Já foi comunicado a CCE e a ANEEL, então eles já estão cientes dessa entrada a partir do PMO de março, tá? Bom, então agora os resultados propriamente ditos. A gente tem de início como foi, né, o subsistema Sudeste para o mês de janeiro. A posição dele no nosso histórico de 88 anos é o 47º. A gente vê que não houve grande variação em termos de MLT do que foi estimado e depois em cada revisão, PMO e suas revisões. É um pouco abaixo, em geral, um pouco abaixo de 100%, na média, né, 100%, algumas semanas abaixo, outras acima, mas, em média, praticamente os 100%. Agora, para fevereiro, pode passar, por favor, Wagner? A gente tem um fevereiro que é o 63º. O mês de fevereiro, a nossa previsão é de ficar com 13% abaixo da média e 87% da MLT. A gente tem agora, para todas as bacias principais de cada subsistema. Então, a gente tem para a bacia do Rio Grande, a gente vê que
A previsão mensal é de 71%, apenas uma semana que a gente deve estar tocando na média, mas, de qualquer forma, o mês de janeiro é todo ascendente. E no dia 24, a gente estava com 49% na bacia do Rio Grande. No Paranaíba também é ascendente durante todo o mês de janeiro, que é o que a gente já espera, mas a previsão mensal é muito baixa ainda, 59% da MLT. A gente vê que nem o LS, nenhuma semana, que foi o caso da bacia do Rio Grande, a gente consegue atingir próximo à média. Para a bacia do Rio Tietê, que é uma bacia que a gente não utiliza modelo chuva-vazão, a gente está com o valor esperado em torno da média, né, semanas abaixo, na realidade, a maioria das semanas abaixo, né, mas já bem próximo à média, 95% é o mensal. Pupanema é uma bacia que já tem muito comportamento da região sul, a gente está com a previsão de 120%, de MLT. A gente vê que até o LI já está um valor já mais aproximado da média. E o Paraná é um pouquinho acima da média, com 105% da MLT. E o fechamento no dia 24, né, já estava bem acima, 130%. Ele vai ficar mais ou menos estável ao longo do mês, assim como o Ipanema. O Sul, para o mês de janeiro, a gente teve o 8º mês de janeiro do nosso histórico, valor estimado bem acima, por causa de chuvas que nós tínhamos a previsão na época, e depois ficando abaixo. Para o mês de fevereiro, a nossa previsão é de ficar acima da média com 154%. E como a gente está saindo no valor alto, o mês de fevereiro, todas as semanas, a gente tem uma redução ao longo do mês. 14º fevereiro do nosso histórico. As duas bacias que a gente apresenta aqui, iniciando com a bacia do Iguaçu, a gente vê que a previsão mensal é acima da média, 134%. Até o LI está praticamente na média, mas ao longo do mês todo a gente tem uns valores decrescentes, só a partir da segunda quinzena de fevereiro que a gente começa a ter uma pequena elevação. E a bacia do Uruguai, uma previsão mensal bem alta, 180% da MLT, e também caindo ao longo do mês todo de fevereiro. Para o Nordeste, a gente continua, né, bem ruim para o subsistema Nordeste. A gente tem o 3º pior janeiro do nosso histórico, e a gente está, no PMO ainda estava com 50%, e depois, ao longo do mês, sempre abaixo disso. O fevereiro está muito ruim para o Nordeste, a previsão mensal é de 28% da MLT, é o 2º pior fevereiro do histórico. Embora crescente ao longo do mês, ainda termina o mês muito baixo. E a bacia do São Francisco é bem parecido, né, que é a bacia mais representativa da região Nordeste, a previsão mensal do Nordeste 28%, do São Francisco 29%. Cai no iniciozinho do mês e depois ela começa a recuperar, mas termina muito baixo ainda. O Norte, a gente tem o mês de janeiro da região Norte, o 79º. Também todas as semanas do mês de janeiro a gente estava abaixo da MLT. E o mês de fevereiro, a gente também tem um fevereiro crescente, que já é típico para essa época do ano para a região Norte, mas ainda bem abaixo da MLT, 68%, representando o 76º. E a bacia representativa do Norte, né, que é a do Tocantins, também é ascendente ao longo do mês, mas a gente vê que nem o LS ele chega próximo à média, né, do mês para o mês de fevereiro. Então, a previsão mensal de 61% da MLT. Aqui, a nossa previsão mensal das bacias, a gente vê que o Sul tá bom, né, acima de 120% da MLT,
como a gente já tinha, né, a região sudeste, centro-oeste na média, em torno da média, e o norte e nordeste abaixo. Bom, aqui a gente tem um resumo da ENA para cada subsistema ao longo das semanas. Só o sul, né, acima da média, em todas elas, e os demais subsistemas, todos eles abaixo. E o gráfico de barras, em que a gente tem o limite inferior, superior e o valor esperado para cada uma dos subsistemas. A gente vê que no sudeste só o LS é que chega a passar da média, e os outros, o norte e o nordeste, muito ruins. Para o cenário de vazões, a gente roda o modelo GEVASP, né, que para o mês de março, os 1.000 cenários que são gerados são agregados em 143 aberturas. Então, a gente tem para o subsistema sudeste 65%, o mais próximo que a gente tem, né, entre 75% e 105% da MLT. Ainda ruim. Já para o sul, a gente tem 35% de ficar um pouco acima da média. Não está tão ruim para o mês de março, não. O Nordeste, os cenários gerados, quase todos, 81%, é abaixo de 50% da MLT. Ali a gente vê aquele valor, o GEVASP gerou um cenário muito discrepante. Então, por isso que o gráfico ele ficou com aquele 28.637 lá bem alto, mas a probabilidade de ocorrência é praticamente nula. E, finalmente, para o norte, a gente tem 37% de ficar entre 123% e 151%. Bom, essa é a apresentação nossa para o PMO de fevereiro. Alguém tem alguma pergunta ou quer voltar a algum? Álvaro, São Energias. Agora, em março, vai entrar a máquina base de São Manuel e de Belo Monte, né? Vai ter uma revisão na MLT do norte e do sudeste para poder contabilizar a ENA desses dois? Vai ser a partir do próximo PMO? Isso, obrigado. Toda vez que tem alguma alteração, ou como acontece todo ano que a gente revê a série do ano anterior, né? Sempre para o PMO de janeiro, ou a qualquer momento, havendo alguma modificação, a gente apresenta sempre... Normalmente, é o primeiro slide da apresentação nossa do PMO, da nossa gerência, é a nova tabela de ENAs, e ela vai para o site atualizada. Quanto a isso, não precisa se preocupar. Tá? A gente apresenta aqui e coloca também no site. Fevereiro ou janeiro? Fevereiro. Mais alguma dúvida? Ângela? Tem ali também. Tem. Anderson, Enex Energia. Na verdade, eu só gostaria de entender um detalhe. A semana inteira nós vimos uma discrepância muito grande entre os relatórios até chegar no nível maior de consistência, que é o ACOMPH, né, que é oficialmente lançado na quinta-feira. Eu digo isso porque houve uma mudança muito grande dos dados em Itaipu. Gostaria de entender se é algo normal, porque do IPDO para o RDH e depois a consolidação da COMPH houve uma diferença muito grande, na casa de alguns gigas de diferença. E isso, quando você faz o acompanhamento, a gente tem esse costume, fica preocupado de receber essa informação e não conseguir, às vezes, criticar ao ponto de contestar uma mudança, às vezes, de 4 GB, como chegou a acontecer, mais ou menos. Bom, aqui, pela nossa gerência, a gente emite o RDH, que é o Relatório Diário Hidráulico Hidrológico, como o próprio nome diz, ele é emitido diariamente.
E o ACOMPH, que na quarta-feira a gente já faz uma consistência, que sai no fim do dia, né, o ACOMPH preliminar, a gente batizou assim, e na quinta-feira, sim, sai o ACOMPH. A nossa consistência aqui, ela é feita uma vez por semana, e no caso, como já tem uns 3 anos, mais ou menos, que a gente passou a realizá-lo na quarta-feira, por conta do processo de previsão, estava muito pesado, digamos assim, a gente realizar a consistência de todas as bacias no dia da previsão, porque a gente precisa dos valores todos consolidados. Então, o IPDO ele é fruto do dado que chega em Brasília, que é enviado pelas empresas. Não passa pelas nossas mãos, digamos assim. O RDH, que a gente emite diariamente, a gente espera o pessoal de Brasília carregar na nossa base, no BDT, eles transferem o que vem do tempo real, passa para o consistido e a gente consegue, sim, emitir o RDH. A nossa consistência, que é feita diariamente, ela basicamente, a gente procura ver se houve alguma afluência negativa, se tem um nível desproporcional. Não é a consistência que é realizada semanalmente, na realidade, as duas, né? Feitas na quarta-feira e na quinta-feira. Com a entrada do DECEM, a gente está revendo nossos processos, a gente provavelmente vai fazer uma consistência diária. Eu não sei te dizer com precisão se a gente vai emitir um ACOMPH diário, se isso vai mudar. Eu não sei isso ainda, não sei se o Hugo sabe informar isso melhor do que eu, mas o que serve de dado de entrada para os nossos modelos, o que compõe a semana, porque o pré-vivaz ele é realizado com o fechamento da semana em curso. E a semana em curso, ela não, como o nome mesmo diz, ela está em curso. Então, quando a gente realiza a previsão é feita na quinta-feira, a gente tem de sábado a quarta-feira fechado. E esse valor só é fechado depois que é feita a consistência e acaba sendo, como produto, o ACOMPH, que é emitido às quintas-feiras. Então, o que a gente utiliza para fazer a previsão é o ACOMPH, é os resultados do ACOMPH. Então, a gente agora, com a entrada do DECEM, isso está sendo revisto, os nossos processos, como é que a gente vai trabalhar agora com uma previsão diária. Mas o IPDO ele é um dado, digamos assim, muito bruto, não tem nem um trabalho de consistência como é feito pela hidrologia depois. E mesmo o RDH, a nossa consistência é uma consistência assim, muito básica. A gente procura ver, não tem como, hoje em dia, a gente não realiza para emitir o RDH, você vê que o RDH ele é diário, o ACOMPH não. O ACOMPH sai dos últimos 30 dias, bacia a bacia, então a gente perde um modo de falar, né? A gente passa um tempo da nossa gerência dedicada a isso. E isso agora vai ser revisto. Mas, para você utilizar, eu te recomendo que você realmente espere na quarta-feira, no fim do dia, o ACOMPH, e depois na quinta-feira, que basicamente, né, não muda, em geral, não muda muito o que sai na quarta para o de quinta. Mas o que entra nos modelos, efetivamente, é o de quinta-feira. A gente não realiza a previsão com dado de IPDO, com dados de RDH, os dados são todos consistidos na quinta-feira. Hugo, você quer complementar? Só lembrando que Itaipu é a nossa bacia, é uma das nossas bacias que a gente tem uma propagação especial, né? Assim como o Cepins lá no Nordeste, a gente tem uma propagação especial para ele ter um extravasamento de calha. Então, como no PDO sai com simples defasagem temporal, quando a gente começa a trabalhar com vazões muito altas na calha do Paraná, tem um extravasamento de calha ali que o tempo de viagem, o único tempo de viagem não pega. Então, quando você trabalha com tempo de viagem, você acaba, às vezes, achando que essa onda de cheia está chegando muito mais rápido do que ela está chegando. Então, a gente trabalha com essa propagação, que a gente já falou para vocês algumas vezes, e aí ela consegue dar essa forma correta do hidrograma. Então, acaba havendo esse descasamento, às vezes, entre o PDO ou até o próprio RDH com o que sai no ACOMPH, que a gente só consegue fazer essa consolidação, usar essa propagação nos dias que a gente emite a ACOMPH, ela não sai todo dia, então acaba causando esse descompasso. Mas como a Ângela falou, né, como o processo DECEM vai exigir uma consolidação diária, quando entrar o DECEM, a gente vai acabar tendo que fazer esse processo todo dia, mas por enquanto a gente vai ter que conviver, às vezes, com essa diferença, principalmente em vazões mais altas, que aí tem esse extravasamento de calha no Paraná, e aí tem essa diferença no tempo de viagem. Você queria fazer uma pergunta?
Bom dia, Simone da STT. A gente estava dando uma olhada essa semana no RDH, naquela parte das bacias por RE. E a gente notou que na RE Belo Monte, os valores de armazenamento estão negativos. E a gente queria entender o que é isso, se está indo para Pimental, se é erro, o que seria esse valor negativo que aparece no RDH, na RE Belo Monte. Eu não observei isso, não verifiquei isso no RDH. Foram todos os dias da semana, foi um dia só, pode ter acontecido. A gente olha e depois revê isso. Não. Isso daí pode ter sido um erro na geração do RDH. Foi um dia dessa semana. Tá, a gente vai checar e dar uma olhada, a partir de... que hoje já saiu o RDH, não sei te dizer se saiu com isso. Aí, na semana que vem, a gente dá uma olhada, se hoje saiu, se for o caso, a gente reemite o de hoje, tá? Porque hoje, quando eu desci, eu vi que o RDH já tinha saído. Tá. Não, claro, e a gente se compromete de dar uma olhadinha nisso. Deve ter sido alguma falha na hora de gerar. Tá bom. Tá bom. Tá legal. Isso falha na hora de gerar o arquivo. Tá? Alô, Ângela? Oi. Ângela Brasília. Oi, Tereza. Tudo bom? Tudo. Bom dia. Eu queria só ter uma ideia de quando que vai ser adaptado o RDH para os 12 reservatórios. Vocês têm alguma previsão? Essa semana passada, acho que foi a passada, já 3 empresas entraram em contato com a gente para perguntar a respeito disso. Isso está no leque das nossas tarefas, já está sendo efetuado. É que antes da gente colocar ele em definitivo no RDH, a gente faz uma coisa temporária, provisória, verifica se os cálculos estão todos certos. E eu não sei precisar a data que isso vai passar a constar no RDH, mas isso já está dentre as tarefas da hidrologia e isso vai sair em breve. Eu posso garantir a vocês que sai em breve, mas a gente não sabe precisar uma data. Eu até respondi. Também... A Silvia, foi você, não foi? Que perguntou essa semana. Oi, pode falar. Eu tenho outra dúvida. É alusivo ao esclarecimento que o Wagner falou quando da entrada da expansão, né, das unidades na expansão de Belo Monte e São Samuel, no histórico. Então, quer dizer que no próximo mês, se for o caso, vai ter uma revisão da MLT, certo? Teria condições de, além de ter essa MLT somente dos subsistemas, os 4 subsistemas, ter por RE oficial da área de hidrologia? Não, é isso que eu falei, eu estava expondo aqui. A dos 4 subsistemas, com certeza, para o próximo PMO, vocês vão aqui na apresentação e vai estar no site a nova tabelinha de ENA contemplando isso. Mas dos 12 REs, eu não sei precisar a data que isso vai estar constante no RDH. Isso está no leque das nossas tarefas e eu não sei dizer quando é que isso vai estar oficialmente no RDH. E eu pediria, aproveitando aqui, esqueci seu nome, desculpa, Simone. A Simone da S, que observou o valor negativo, se vocês encontrarem alguma discrepância em qualquer relatório nosso, às vezes passa desapercebido, porque o RDH a gente observa os valores, tem uma formatação condicionada, se aparece um valor negativo, um nível, uma fluência, mas às vezes pode acontecer de ser gerado um número e a gente tem condição de rever. Então, caso vocês vejam, entre em contato com a gente, liga, manda e-mail, não conseguiu para fala com outro, que às vezes a pessoa está de férias, às vezes está em reunião, não está atendendo o telefone. Não deixa de avisar, não, porque se ela não fala hoje aqui conosco, eu mesma não ia saber, e provavelmente alguns de vocês já sabiam, mas não comentaram, tá bom? A gente pede que não é incômodo nenhum vocês entrarem em contato, a gente pede até desculpas de, às vezes, demorar para responder e-mail, não atender de imediato o telefone porque a gente não está na mesa ou não viu a ligação, mas vocês insistam,
tá? Que a gente está aqui mesmo para atender vocês. Você quer falar? Até a Cecília, falei com ela quando eu cheguei, ela mandou um e-mail, já tem uns dias, e eu levei ontem para o nosso gerente. A gente não tem um prazo definido para um novo treinamento, mas assim que nós tivermos, a gente vai comentar com vocês com bastante antecedência, vai ver a questão de vagas, vai tentar entender se alguém tem alguma questão com relação ao anterior, tem alguma sugestão, vai levar tudo isso em consideração para montar o próximo curso, só que a gente não tem data ainda, tá? Porque nós... Pode falar, Tereza. Não, eu também queria aproveitar, se é possível, criar um e-mail corporativo só desses MAP, né? Quer dizer, os modelos diários, para a gente ir colocando as dúvidas que a gente vai tendo e, de repente, fazer uma histórica das respostas para que, digamos, a dúvida de um possa ser aproveitada por outra pessoa só de entrar num ambiente de perguntas e respostas. Hugo. A gente tem meio da previsão. A gente tenta responder dentro do possível. O novo site estava prevendo uma área para a gente poder fazer um FAQ, mas não está ainda definido. Mas, assim, os meios da previsão que chegam, dentro do possível, a gente responde. Mas nós somos uma equipe pequena, né, e chegam muitas solicitações por dia, então a gente tenta responder à medida que vai indo. Então, às vezes a gente para um dia, responde um grupo grande, aí às vezes deixa um pouco para poder fazer, mas a gente sempre tenta responder, demora, mas a resposta chega. Algumas respostas são mais simples, outras requerem que a gente calcule. Tem muita resposta, meu valor não está batendo. Aí é um trabalho muito grande da gente de descobrir por que não está batendo. Às vezes a pessoa só vem com meu valor da usina tal não está batendo. Por quê? Não sei, você nem mostrou a sua conta. Como é que a gente vai poder descobrir onde está? Então tem algumas perguntas, se vocês puderem estruturar melhor as perguntas, facilita a gente. Então, toda vez que vocês tiverem um problema, uma dúvida, manda, eu peguei tais dados em tais locais, fiz tal conta e cheguei a tal resultado. Por que não é esse? Facilita a gente do que, às vezes, umas perguntas soltas que fica muito complexo. Às vezes tem que ir assim, mas assim, de onde é esse dado? Aí a gente, não, o dado é da ANA. Então, assim, dado da ANA a gente não trabalha. Nós trabalhamos com dados dos agentes. Se algum problema dado da ANA, a gente sempre responde, entra em contato com a ANA. A gente não tem nenhum... Os únicos dados da ANA que a gente usa são de chuva, não, a gente não usa nenhum dado de vazão da ANA. Então, algumas perguntas que, assim, às vezes demora um pouco para responder porque a gente não está entendendo, ou realmente tem que fazer um processo de conta para poder descobrir o que aconteceu. Mas a gente tenta responder sempre dentro do possível. Obrigada. Alguém mais? Não, eu não tenho uma resposta para te dar. Eu levei a questão para o gerente, o e-mail da Cecília, perguntava a respeito do novo curso e perguntava se poderia ser disponibilizado o material do treinamento. Eu levei a questão para o gerente, né, porque não sou eu quem pode decidir isso, e tem uma parte da equipe que está de férias, outra ele estava em reunião, aí ele falou, a gente vê isso com mais calma na semana que vem ou na outra, e é isso que ela está pedindo que eu comentasse aqui. Assim que a gente tiver uma posição a respeito da nova data, e no caso dela, que pediu o material, eu me comprometo da gente responder. Tá bom? Eu não sei dizer. Não sei mesmo. Tá bom, eu falo com ele. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, Ângela. Hugo. Então, passando agora para os resultados, com o modelo Decomp para esse PMO. A gente terminou a rodada agora pela parte da manhã. Foi divulgado em torno de 8, 8h30 da manhã no site. Então tá aqui
Então está aqui o CMO para os quatro subsistemas. Sudeste, uma média semanal de 157,33. Sul, 136,48. Nordeste, 169,50. Uma diferença grande aqui entre os patamares pesado e média em relação ao patamar da leve. E o Norte, uma média semanal de 76,20. A gente vai só abrir aqui uma outra figura que mostra os intercâmbios. Tranquilo. Esse aqui já é o material que a gente já faz para depois incluir no sumário, no relatório executivo, já explicando um pouco do intercâmbio, a questão das perdas. Depois a gente faz a explicação lá do cálculo das perdas. Então está aqui já até de forma que a gente possa acompanhar não só o CMO, mas também os intercâmbios por patamar, os principais. Então aqui já está os 3 patamares e está aqui em valores de intercâmbio também, estão um pouco reduzido os valores de intercâmbio, mas então o que a gente tem, quer dizer, o norte já até em função da sazonalidade, realmente da ocorrência de excedentes energéticos, então ele teve uma redução já prospectando essa ocorrência de excedentes energéticos nos estágios futuros. Então ele já enxerga uma redução bem significativa em relação ao CMO da semana passada. Então ele exportador, praticamente é prioridade aqui para o Nordeste. O Nordeste recebe uma pesada e média, esgota o recebimento, então ele fecha o balanço com recurso interno. Aqui é o CVU, da P101. Então, pesado em média, ele fecha o balanço do Nordeste com recurso interno, dado que ele já esgotou o RNE. Na leve, ele também faz esse esgotamento. O balanço aqui, ele ainda traz mais pela FNE, chega a exportar um pouquinho aqui para o Sudeste. Mas esse balanço aqui na leve também, ele está igual ao RNE, justificando aqui o descolamento aqui em relação ao Norte. O Sudeste, em relação ao Sul, está mais, o Sul também vendo em função das afluências previstas, quer dizer, veio um valor bem acima, como a Ângela já apresentou, veio um valor bem acima da MLT, ele já está com uma condição de armazenamento, já parte de uma condição de armazenamento em função das últimas chuvas, já perto de 60%, até quase 70%, então em alguns aproveitamentos. Tá. Então ele está mais barato que o Sudeste e ele esgota o RSE, o recebimento aqui, por conta, ou seja, esse descolamento aqui não é só perdas, mas tem também esgotamento do intercâmbio, no caso o RSE, 6.800 pesado e média e 5.700 na leve. Então ficando aqui o Sul mais barato que o Sudeste. E o Sudeste 162 pesado e média, 147,51 na leve. Então a gente vai corrigir aqui que na verdade a gente põe essa linha aqui para sinalizar onde está havendo esgotamento do intercâmbio, até para facilitar a análise. A gente vai no sumário e no relatório executivo, a gente vai passar que na verdade o esgotamento foi aqui no RSE. Então aqui as zenas já foram mostradas.
aqui os armazenamentos previstos para o final do mês. Depois eu mostro a evolução, tanto por subsistema quanto por reservatório equivalente. Mas então, considerando o valor esperado da previsão de fechamento do mês, 39,8 no Sudeste, 81,8 no Sul, 20,9 no Nordeste e 41,1 no Norte. A partir das 24 horas de hoje, está aqui nessa coluna, 30,5, 74, 17,3 e 29,8. Previsão de carga. Então, dando uma olhada aqui na geração térmica. Se a gente comparar com os valores que foram previstos nessa semana agora, semana vigente, houve uma redução do despacho térmico previsto, muito em função do norte, em função da redução do CMO, da casa de 120, 130 para em torno de 70. Então saiu da ordem de mérito aquelas usinas do complexo do Parnaíba 4, Maranhão 3, Maranhão 4, Maranhão 5. Então essas térmicas saíram do mérito e foi a principal redução de uma semana para outra do despacho térmico previsto, da revisão 3 de janeiro para esse PMO. Foi basicamente o norte. O restante não houve muita variação, fora realmente só as disponibilidades informadas, né? Então o mérito continua aqui pegando Norte Fluminense 3, no Sudeste, dando uma geração prevista aqui em torno de 3.900, mérito mais inflexibilidade. Na região Sul, indo até PMEDS, o mérito, mas pegaria só a inflexibilidade aqui de Candiota, dando uma média aqui de geração mais mérito, mérito mais inflexibilidade, desculpa, de 265. Que incorpora aqui as inflexibilidades de Madeira e Figueira. Nordeste, continua o despacho indo até aquilo que eu comentei, P101, com uma fonte marginal aqui para o fechamento do balanço pesada e média no Nordeste, por isso que o CMO do Nordeste aqui, exatamente o CVU de P101, 183,45. Na leve, ele não vê necessidade de P101, indo o despacho até Fortaleza por mérito. E na região norte, aquilo que eu comentei, a gente tinha até semana passada o mérito englobando essas usinas aqui. Parnaíba 4, Mauá, Maranhão 4, Maranhão 5, Maranhão 4 e Porto Itaqui. Então esse é a grande diferença em relação à semana passada em função da redução do CMO na região norte. Agora dando uma passada na evolução dos armazenamentos, tanto por subsistema quanto por RE. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui na lista a relação na tela. Tá. Semana assim. Okay. Quarta-feira. Mais perto, né? Pelo calendário aqui, a semana 5 aqui, o final da semana 5 é o dia 2 de março. Então fica o fim de fevereiro aqui, está um pouco mais próximo da semana 5.
Alguém quer ver mais alguma informação desse caso? Antes. Oi? Aham. Nada. Carga? Estão fazendo curso de... Mais alguma informação? Espera, deixa eu passar o... Wagner, eu não sei se você pode informar, mas onde a gente poderia verificar quanto que está passando no linhão de Belo Monte, o valor realizado? Assim. Por exemplo, no IPDO apresenta alguns valores, né, dos intercâmbios, mas esse aí especificamente ainda não está aparecendo. A gente até internamente também está sentindo falta dessa informação. Internamente a gente tem comentado lá com o pessoal da divulgação dos verificados. A gente consegue, com acessos aos programas, às rotinas de supervisão, a gente consegue acesso aqui, mas a gente também está solicitando ao pessoal da pós-operação também que essa informação a gente consiga detalhado também. Isso já está no nosso radar e já foi encomendado já para a área. E tem alguma perspectiva também do linhão do Madeira, também de ser destacado, assim, algum informe de vocês e tal? Né? De verificado eu tenho que ver com a área responsável, mas eu ponho no radar deles lá, ponho a encomenda lá. Tá bom. Obrigado. Então, mais alguma informação antes da leitura da ata? Eu acabei fazendo besteira. Fiquei com a ata aberta. Deixa eu só aguardar só um instantinho, o pessoal está terminando de atualizar o último texto lá. A gente está para abrir a ata aqui para não ter confusão de versão aqui no documento.
dando início aqui à leitura da ata, as seguintes apresentações foram realizadas pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de fevereiro, para a elaboração do PMO do referido mês, alterações na versão 27 do modelo Decomp e a avaliação prospectiva para 2018, acompanhamento da carga. Inicialmente foi apresentada a carga de energia sinalizada para o mês de janeiro, com base nos valores verificados até o dia 22 e mais as previsões para os dias restantes do mês. Os valores esperados para janeiro, quando comparados aos valores previstos inicialmente no PMO para esse mesmo mês, sinalizam acréscimo nos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste de 1,2% e decréscimos nos subsistemas Sul 2,7%, Norte 0,7% e Nordeste 0,7% e Norte 4,3%. Ressalta-se que a apresentação do acompanhamento e previsão da carga considera para todos os valores a totalidade de geração das usinas não despachadas pelo ONS, incluindo parcela ainda não coletada pelo CNOS. Foram apresentados os valores relevantes ocorridos durante o mês de janeiro que contribuíram para o comportamento da carga observado. Dando continuidade, foram mostradas as previsões consolidadas para os meses de fevereiro e março de 2018 por subsistema para o PMO de fevereiro, sendo estas comparadas com os valores verificados nesse mesmo período do ano 2017, e também com os valores previstos para os referidos meses no planejamento anual da Operação Energética 2018-2022. Pela Gerência Executiva de Programação, PR, pontos de destaque da Operação Eletroenergética do SIM no mês de janeiro e os dados de entrada do modelo Decomp para o mês de fevereiro para a elaboração do PMO do referido mês. Meteorologia, Geração de Recursos Hídricos e Meteorologia ratificou o que foi apresentado no PMO de janeiro no que diz respeito à passagem regular de frentes frias na primeira quinzena do mês de dezembro, atingindo a região sudeste. Na segunda quinzena, a atuação das frentes frias e áreas de estabilidade ficaram restritas à região sul. O que ocasionou anomalia positiva de precipitação nas bacias dos rios Uruguai, Iguaçu e Paranapanema. As demais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional, SIM, permaneceram apresentando anomalia negativa de precipitação, sendo que a do Tocantins ficou próxima à média. A passagem de uma frente fria pela região sudeste no início do mês de janeiro deu origem à configuração da Zona de Convergência de Atlântico Sul, ZACAS, o que ocasionou totais elevados de precipitação em todas as bacias do Rio Paraná, Tocantins e no Alto e Médio São Francisco na primeira quinzena do mês. A partir da segunda quinzena, a precipitação ficou restrita às bacias da região sul, enquanto que as demais bacias apresentaram uma estiagem, o que levou à ocorrência de chuva acima da média nas bacias do Rio Jacuí, Uruguai, Iguaçu e Paranapanema. E abaixo da média nas demais bacias, repetindo o padrão observado no mês de dezembro. Esse comportamento levou à ocorrência de anomalias de temperaturas máximas nas capitais das regiões Sudeste e Nordeste. Resultado do posicionamento do sistema de alta pressão e o vórtice ciclônico de altos níveis na segunda quinzena de dezembro. Nas demais capitais brasileiras, as temperaturas extremas ficaram em torno da média. Em termos de condições climáticas, foi apresentada a avaliação da previsão de consenso para o trimestre outubro, novembro e dezembro, comparando com o observado. O índice de oscilação sul nos últimos 3 meses e a temperatura da superfície do mar no Pacífico indicam a configuração de laninha fraca e os modelos climáticos indicam a permanência nos próximos 3 meses, mas em processo de desintensificação. Para o trimestre fevereiro, março e abril, a previsão do consenso indica chuva próxima da média nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai.
Hidrologia. Inicialmente, a equipe da PRH informou que no próximo mês, março de 18, passará a remover viés e aplicar limite de precipitação prevista nos modelos GFS e ETA para as seguintes bacias: Bacia do Tietê, calha principal do Paraná, e Bacia do Uruguai, a jusante da Ugaitá. Dessa forma, será publicado no site do ONS a revisão 4 da nota técnica 156/2016, contendo em seus anexos os pontos de grade, equações de remoção de viés e limite de precipitação para essas bacias. Foi mostrado o desempenho da previsão de vazões para o mês de janeiro de 18 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Em seguida, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de fevereiro, para todos os subsistemas, com destaque para a ENA do subsistema Sul, que deverá ficar acima da MLT. Finalmente, foram expostos os cenários... Foram apresentados os cenários gerados para o mês de março de 2018, pelo modelo GEVASP agregado em 143 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 65% dos cenários gerados apresentam ENA entre 75% e 105% da MLT. Para o Sul, 35% dos cenários gerados apresentam ENA entre 103% e 138% da MLT. Para o subsistema Nordeste, 81% dos cenários apresentam ENA abaixo de 50% da MLT. Para o subsistema Norte, 37% dos cenários gerados apresentam ENA entre 96% e 126% da MLT. O representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de fevereiro para o sistema brasileiro é de 10.415. Aquele manifesto dos agentes referentes à coordenação de manutenção. Aqui só informação do ONS que a ata da reunião de manutenção já foi encaminhada. Solicitação de alguns agentes referente a um estudo específico do atendimento energético do Sul. De alguns agentes, outro manifesto aqui de preocupação referente à segurança elétrica da área São Paulo, conforme escoamento do Madeira. Outra solicitação aqui referente à elaboração de critérios para geração por garantia energética. Também outra solicitação que a gente está esperando que seja incluída no DECOMP, referente à representação do afogamento do canal de fuga lá da perda de produtividade em Itaipu por conta de defluências altas no Iguaçu. Também outro manifesto aqui de desacordo referente ao uso do histórico para algumas bacias, principalmente na região Nordeste. Aqui uma preocupação que já foi manifestada no mês passado, referente à representação das perdas nos modelos New Wave e DECOMP.
Então aqui também um manifesto, uma solicitação da Tereza, referente à solicitação de informações nas planilhas. Alô, Wagner? Oi, Tereza. Eu teria mais duas questões, não exatamente em cima dessa solicitação do RDH. Pode ditar. Mas sim, seria, se é possível, uma apresentação da propagação tanto de Itaipu como de São Francisco, por parte da hidrologia. Para a gente entender melhor como é que esses dados são diferentes, né, com a representação que foi informada hoje pelo Hugo, né? Então, se fosse possível uma pequena apresentação sobre esse assunto, porque às vezes a gente é cobrado e precisa então esclarecer. Esse seria um ponto. Você quer botar em ata? Eu não sei se caberia, porque na realidade eu acredito que quando ele disse que esse assunto é tratado dentro da previsão e a gente não consegue entender muito bem quando vê os relatórios, seria interessante então só uma pequena apresentação desse pedaço da previsão. O que ele comentou referente aos dados verificados, né? Que acaba que... Isso. Tá. Porque a propagação, digamos assim, para mim ainda está confusa. Então, eu gostaria de entender melhor esse detalhe. Perfeito. O outro item? O outro item seria que o prospectivo ele está bastante interessante e eu gostaria de saber se é possível a disponibilização dos decks juntamente com o preliminar do deck do New Wave por parte da área correspondente. Isso já foi respondido ontem, né? Realmente, a questão do tempo, ele não deixou claro quando estaria disponibilizando. Eu não sei essa referência aí junto com o deck do preliminar do PMO. Mas a disponibilização eles já estão providenciando já do prospectivo, né? Pelo que eu entendo, a apresentação é feita no Ministério, então, a princípio, já estaria pronto esse material e a gente poderia dispor dele dias depois da apresentação do Ministério, junto com o DEC, para a gente analisar com mais tranquilidade. Uhum. Quer colocar em ata ou fica só eu dou o recado para o pessoal da CIDA? Você pode dar o recado, então, para tá ótimo. Para a área correspondente. Não, tá ótimo. Obrigada. Tá bom. Então, não tendo mais nada a incluir na ata, a gente está encerrando a reunião, agradecendo a participação de todos. A gente vai botar agora a ata para impressão, para que possa ser assinada pelos participantes aqui do Escritório Central.